Agora na câmera principal, aqui, Quando você fala que. Ah, pode ir. ok, podemos. Boa noite, meus. Eita, já falar meu povo, minha gente, misturou toda. Boa noite, turma dos Xícaras. Estamos começando mais um episódio do Entre Xícaras e Ideias. E como é de praxe, né? Eu vou deixar que a nossa convidada se apresente para o nosso público. Boa noite. Primeiro dizer que é um prazer agradecer o convite, mas me apresentar de forma muito rápida. Eu sou Jusce Cardoso, Jusce de Cecília, sou do Petrolar, sou mãe de Isabelle, sou formada em História pela Universidade Estadual da Bahia e atualmente estou mandatária, né, vereadora de segundo mandato, mas eu sou uma ativista por direitos e, enfim, faço um monte de coisa e a gente vai poder conversar um pouquinho agora aqui durante o programa. Jusce, você já está há quanto tempo como vereadora aqui na cidade? Quantos anos? Na verdade, 15 anos, no quinto ano, né? Porque estou no segundo mandato e agora iniciamos 2026 e estamos iniciando então o sexto ano de mandato, porque cada mandato são 4 anos e eu estou no meu segundo mandato, entrando agora no segundo ano do segundo mandato. Entendi. Conta pra gente um pouquinho, desmistifica o que é a obrigação do vereador. Eu até dei uma pesquisadinha, achei até o manual do vereador, alguma coisa, botei algumas coisas pra galera até opinar um pouquinho, trazer perguntas, mas qual é o papel básico do vereador? É bem interessante, Tainá, você fazer essa provocação, porque a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre a importância do que era a política. E aí eu estou falando a política como instrumento de transformação, que é o que eu acredito, defendo e o que busco fazer à frente como timoneira do mandato. Primeiro, antes de falar sobre isso, é preciso dizer de como a nossa sociedade, o Estado brasileiro se organiza. Nós temos um modelo de república, né? Nós vivemos uma democracia e essa democracia, ela se efetua de forma representativa, ou seja, alguns cidadãos são eleitos para representar em tese. Isso é o ideal, né? Sim. A maioria e toda a população. Então, via de regra, a obrigação, seja do político que está no executivo ou no legislativo, em qual âmbito for, municipal, nacional ou estadual, é representar os interesses da população. Mas qual é o papel específico no caso do legislativo, já que os poderes eles são harmônicos, mas independentes, cada um tem uma competência. Então, a competência do poder legislativo é exatamente a seguinte: são 3, basicamente. Legislar, ou seja, criar as leis. Então, quem é vereador, vereadora, cria leis no âmbito municipal, deputado estadual, deputada no âmbito estadual, e no federal, os senadores, os deputados e deputadas federais e senadoras. As leis também podem ser de origem do executivo, daquelas leis que têm um direito privativo do executivo fazer, que envolve o orçamento do município, do estado, da União, mas aos vereadores compete, então, legislar. Ao legislativo, na verdade, no meu caso sou vereadora, legislar, fiscalizar e fiscalizar a execução do orçamento, que é uma outra atividade que é obrigatória do ponto de vista da Constituição nossa, que é fazer o acompanhamento do orçamento, discutindo, pleiteando o orçamento, porque aí se dá a representação. Porque hoje, me permita rapidamente, quando falar da atuação, quando a gente fala da prioridade entre legislar, fiscalizar, que na prática você faz um papel de interlocução entre o poder executivo e a população, há muitas vezes um desvirtuamento por parte, inclusive, de quem está na política. Por exemplo, vamos pegar como exemplo a nossa cidade. A nossa cidade, nós somos um pouco mais de 160 mil habitantes, uma cidade grande, nós somos a capital do litoral norte, agreste baiano, mas a característica da nossa população, o índice de desigualdade, ele é muito grande. Ou seja, não é um dado da minha cabeça, é um dado que pode ser aferido, tanto do Ministério como também da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade. Visível também, né? Dá pra gente ver. Visível, né? Nós somos uma cidade de vulneráveis. Então, a cidade tem, dessa população de 160 mil, cerca de 90 mil pessoas vivendo na linha de pobreza ou abaixo dela. Ora, esse dado precisa ser trabalhado por toda a política representativa, sejam os vereadores e vereadoras, o executivo, o poder executivo, que é o prefeito, ou os deputados do governador e assim sucessivamente. Por quê?
Porque todo mundo precisa da política pública. Com certeza. Não importa se ele for o mais rico da cidade ou o mais pobre. A medida que precisa é que é diferente. Por isso, as desigualdades precisam ser enfrentadas para a gente garantir que a cidade, de fato, se desenvolva. Porque esse debate, aí é a importância da fiscalização, porque como é que é composto o orçamento público? Com arrecadação de impostos, de tributos, Sim. seja de pessoas físicas e pessoas privadas. Essa arrecadação é o que vai financiar o funcionamento da máquina pública, que é pagar funcionários, servidores para atender a população, a questão da estrutura dos prédios públicos, mas também aquele dinheiro é que deve fazer os investimentos para as ações que a população precisa. E aí nós estamos falando de saúde, compra de medicamento, de garantir cultura e arte, esporte, lazer, investimentos em educação, investimentos a uma nova creche que precisa ser feita, porque é uma política importante, emancipatória das mulheres, mas também educacional para a primeira infância, e assim sucessivamente. Se esse recurso, sempre que é arrecadado, não é o suficiente para custear todas as demandas da população, eles precisam ter regras no seu uso. E aí a lei de responsabilidade fiscal traz isso, dos princípios da administração pública, inclusive na eficiência dos gastos públicos. O problema é que isso nem sempre acontece. E os políticos que deveriam fiscalizar nem sempre faz isso. E aí você me perguntaria, mas Jússi, por que você acha que isso acontece? Primeiro, eu acho que 2 motivos, e aí eu não estou me referindo só ao legislativo em Alagoinhas, tá? Estou falando aqui no nível de Brasil, e eu me incluo nesse espectro aí analisado aqui. Primeiro, que a baixa qualidade do legislativo, a maioria absoluta das pessoas eleitas não sabem, não conhece orçamento público, não sabe o que é lei orçamentária, não sabe muitas vezes isso, e utiliza os instrumentos da velha política para poder acessar e continuar no poder, que é o assistencialismo. E nisso baseia a manutenção desse estado de vulnerabilidade que eu relatei aqui, para poder acessar. Ora, vou pegar aqui o exemplo do SUS. A obrigação de todo e qualquer político ou política eleita é garantir saúde para todos. Esse é um princípio, inclusive, do SUS. Mas, para algumas pessoas que estão na política, o interesse é que esse SUS não funcione adequadamente. Por quê? Porque aí ele consegue marcar a consulta, ele vai marcar uma cirurgia de forma privilegiada, ou dar o carro porque o TFD não está funcionando como deveria, mas TFD é direito... No caso, vai ser benefício para o político, no caso, ele vai usufruir disso. Exatamente, porque esse recurso não é do político particular, é o recurso público usado para comprar o próprio público e manipular como se estivesse ali dando prioridade de atendimento, quando, na verdade, é roubando o povo com o dinheiro do próprio povo. A mesma coisa é a questão da vulnerabilidade alimentar. Ora, se tem pessoas que precisam de cesta básica, e eu não sou contra aqui a transferência de renda, para não ficar mal entendido, mas se você está no estado de vulnerabilidade plena, eu, como administração pública, seja do Poder Legislativo ou Executivo, preciso pensar em formas de garantir fomento de emprego e renda naquela cidade para que as pessoas tenham condições de se envolver. E isso significa falar de qualificação direcionada, de atrair investimento, agregando aí responsabilidades naquele município do investimento atraído e que recebe recurso público, e isso não acontece. Por quê? Porque tem político que é interessante que pessoas sempre precisem de cesta básica, porque troca isso na hora do voto no período eleitoral. Então, a política, Tainá, para concluir, é uma coisa positiva, pensada da forma que deve ser pensada. A política como instrumento de transformação. Então, os políticos eleitos, eles estão para representar não apenas quem votou ou aquele pedaço eleitoral, mas todas as pessoas. Eu sou vereadora não só dos que votaram em mim, não do bairro que eu venho, que eu moro, mas eu sou vereadora da cidade. Isso quer dizer que eu tenho a pretensão de que todas as pessoas, todas as mulheres, todas as pessoas negras, todas as pessoas que estão em bairros periféricos se sintam representadas em mim, de forma nenhuma. Mas a minha obrigação é atuar para todas as pessoas. E isso a população precisa, então, conhecer mais sobre a importância de participar e de acompanhar para não ser facilmente enganado. Por exemplo, se você diz para mim, olha, Jússi, na minha rua está sem lâmpada há muito tempo. Aí eu vou lá, eu posso ser interlocutora dessa demanda com a secretaria? Posso.
Mas fui eu que coloquei a lâmpada? Não. Foi o seu imposto, o seu dinheiro, você paga a taxa de iluminação pública. Sim. E muitas vezes as pessoas levam a crer, isso aqui quem trouxe foi fulano, isso aqui quem fez foi ciclano. Quando o custeio daquela ação pública é com recurso público, ainda quando eu coloco o recurso de emenda, óbvio que mostra meu comprometimento com a pauta, com o lugar, com aquela coisa, mas o recurso é público, então isso precisa ser colocado. Aí, dessa forma, nós iríamos, com certeza, avançar nessa ideia da dependência política, que é a politicagem, que é a compra de votos, os espaços que algumas pessoas atuam como se fosse exclusivo de atuação deste ou daquele político, não importa que lado seja. E isso é negativo. E no momento que a população entender que ela foi ensinada a não gostar da política, a política é coisa ruim, ninguém presta na política, todo político é ladrão. Primeiro, que a gente já ouviu desde pequeno. Mãe sempre diz, né? Você não é todo mundo. Então, eu não sou todo mundo, então não sou igual aos outros. Os dedos das mãos não são iguais. A Bíblia já traz a ideia de joio e de trigo. Tantos lugares existe diversidade de pessoas com compromisso diferente em todos os espaços. Mas quando se ensina para a população que a política é ruim, é para que a população, em geral, não participe. É mais uma doutrinação do que, de fato, tá só... Exatamente, porque... Uma ideia ruim. Exatamente, porque tem famílias no nosso país que estão há 300 anos se revezando no poder. Você acha mesmo que se fosse uma coisa ruim, elas estariam desse jeito e lutando? É nepotismo, é assistencialismo, né? Exatamente. É tudo isso que o sufixo já se refere à doença, né? Ismo. E aí tem um outro problema, Tainá, que é a subrepresentação. Ou seja, geralmente quem ocupa a política são pessoas que acumulam as riquezas. Então, no nosso país, há um problema grave, nossa cidade, o dado eu mostrei aqui, sim, há uma concentração grande de renda na mão de poucas pessoas, enquanto há um público imenso de pessoas que não têm... Respondeu até essa minha primeira pergunta, que eu ia falar sobre isso mesmo, né? Eu dei uma leve pesquisada para saber a quantidade, a porcentagem de população negra. E você já respondeu que é cerca de 90% e que vive em vulnerabilidade, porque dentro da estimativa do que a gente tem de moradores dentro da cidade, né, habitantes, chega a cerca de 80 a 90 são negros. E aí a pergunta justamente era essa: como é que a gente leva esse dinheiro que Alagoinhas é visivelmente concentrado no centro para as zonas periféricas, para as zonas rurais? Eu estava até conversando com os meninos aqui no início, que Alagoinhas, eu fico besta de ver, porque eu cresci em Salvador, né? Na periferia de Salvador, sou periférica também, vim do subúrbio de Alto de Coutos, Piripiri. E o que acontece? Por Alagoinhas ser pequeno, eu fiquei muito assustada em ter tamanha desigualdade com uma cidade tão pequenininha. Por quê? Você chega no centro, lançou o carro mais novo, a galera tem isso, tem aquilo, nada contra. Mas você anda um pouquinho mais, 5 quilômetros, você vai no Buri, você vai ali no São Crispim, tem gente às vezes que não tem água encanada, não tem o que comer. Aí você fica assim, nossa, parece que você tem duas realidades numa cidade tão pequena que não era para ser dessa forma. Você chega às vezes no Miguel Velho também ali, né, vê um pouco desassistido, e aí se pergunta como é que você tem tanta coisa aqui no centro, e aí você chega um pouquinho só para fora da cidade, que não chega a ser periferia. Eu mesmo não considero os bairros mesmo que desassistidos daqui como periferia, porque como eu vim de periferia, eu sei que é muito pior, né, a forma como destratam, então eu prefiro falar que são bairros desassistidos, né, do que a periferia em si. Mas só basta estar um pouco distante, como eu falei, né, São Crispim, indo lá para Santa Terezinha, que eu já fui com o pessoal da igreja levar sopa, alimentos e tal, e algumas outras áreas que são um pouco mais distantes do centro, e você já vê uma desigualdade assim, tipo, é surreal. Não parece que você está dentro de Alagoinhas. Para o que você vê no comércio, alguma parte da zona rural, outros bairros mais distantes. E aí, como é que é feito a fiscalização em relação ao seu trabalho, levar assistência para essa galera que é mais distante? Tem a ver com a primeira pergunta e a segunda, e o que eu estava falando agora, que é a questão da política representativa. Por que isso se dá? Pela escolha dos políticos. E não na medida que a população, em geral, ela é estimulada a não participar, a não dar crédito à política, essas pessoas ficam mais vulneráveis também em relação a entender que é aquilo que eu te falei, o que é favor e o que é direito. Então, saúde é direito, educação é direito, infraestrutura é direito, tudo é direito. O povo precisa participar, a Constituição de 88 diz isso, mas, obviamente, que os governos, e eu estou falando via de regra, todos gerais, não têm interesse de estar trazendo o povo para o centro da decisão, porque tem interesses outros.
é uma fala que ninguém quer dizer, que o povo não quer que diga, mas é verdade. Sim. Então, a representatividade, então, importa. Porque as pessoas desses territórios, elas não estão na política. Majoritariamente, elas são a minoria absoluta. E aí, quando a gente fala das comunidades, dos territórios periféricos, entendendo exatamente isso, está na periferia da cidade, porque o centro da cidade estão concentrados investimentos públicos, que nem sempre é exatamente o que precisa ser feito ou o que é prioridade naquele momento, Exatamente. em detrimento de pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Porque a legislação diz, quando você define a administração pública, a razão de ser da administração pública é exatamente agir, atuar para mitigar os problemas da população em geral, da sociedade. Mas, no caso dos vulneráveis, isso tem que ter prioridade de qualquer gestão. Os miseráveis, aqueles que nada têm, precisam ser prioridades absoluta de qualquer gestão. Isso acontece, Jússi? Obviamente que não. Aí você falou sobre minha atuação. A minha atuação vem exatamente colocar um ponto, sabe aquela coisa do beija-flor? Sim. Porque eu não tenho, como eu disse, a pretensão de representar todos, muito menos de achar que vou tratar de problemas de mais de 500 anos. Não vou resolver. Eu estou mitigando. Primeiro, é importante, e aí falar um pouco sobre por que eu estou na política. Eu não estou na política porque eu penso de fazer da política uma espécie de profissão, de estar lá anos e anos, sabe? Não é isso. A política, para mim, como eu disse, é instrumento de transformação. Então, eu estou na política porque homens e mulheres se reuniram lá em 2020 e definiram que queriam um outro projeto que viesse desse lugar, mas que pudesse pautar a política, essas demandas silenciadas, historicamente renegadas, ignoradas, para discutir orçamento, para as demandas das comunidades, dos espaços territórios, na verdade, né, que estão na periferia, os quilombos, a zona rural, Sim. estivessem lá, previstos como prioridade. Mas, Ju, se você conseguiu fazer tudo? Óbvio que não. Mas tem muito debate que não era feito, inclusive dentro do orçamento, que passou a ser feito a partir de um mandato que se articula na rua, ouvindo as pessoas. E isso é importante. O que não quer dizer também que nós somos o melhor mandato do mundo e que somos melhores que os outros, não. Não sou melhor do que ninguém. Agora, também abaixo, eu sei que não sou. Não gosto de mediocridade. Sim. Eu acho que você precisa saber o que você está fazendo. É preciso compreender a importância. E no meu caso, que tem uma característica de me posicionar de acordo com o que eu acredito, eu prefiro perder a amizade do que mentir e ir para a leviandade. Então, eu prefiro falar a verdade. Aí, essa questão do assistencialismo gera também, obviamente, um modelo de dependência por parte da população, que às vezes acha que você pode tudo fazer do assistencialismo. Ah, porque fulano faz. Mas quais são os modos operantes de fulano? Eu não quero nem discutir aqui esses meandros, mas é uma realidade. Qual é a origem? Qual é a origem desse recurso, dessas relações? O que é preciso negociar para que você tenha acesso a tudo? Eu não estou disposta a negociar princípios, por exemplo. Eu prefiro manter meus princípios e não estar na política, se eu tiver que negociá-los, para poder acessar espaços de representação. Sim. Como eu disse, e a Constituição diz, representar. E a representação, ela é conferida pelo voto. Então, se tiver que comprar votos para poder se eleger, você está, então, já entrando na política institucional, cedendo ao sistema. E você vai ter dificuldades de manter, no meu caso, que venham de uma família que não tem nenhum tipo de tradição, pelo contrário, de vulnerabilidade extrema, dessas vulnerabilidades que você citou aí, de passar fome, de morar em casa de chão batido. Então, eu venho do trabalho infantil, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, nas cozinhas dos outros. Minha mãe também sempre trabalhou dessa forma, lavando roupa de ganho, que a gente também ajudava, ou capinando o quintal, já fui babá, então já fui várias coisas. E quando eu falo isso, eu não falo me colocando num lugar de vítima. Eu sou alvo de um sistema Sim. que propositalmente finge não ver pessoas como nós. E as nossas demandas. E aí, por que a gente está falando de enfrentar a desigualdade? Porque como é que você enfrenta a desigualdade? Garantindo oportunidade nesses territórios.
E essas oportunidades, elas só são possíveis com política pública, com destinação do recurso, que também é nosso, para atividades e para ações naquela área. E aí eu estou lhe falando, por exemplo, minha mãe, que é uma mãe solo, uma mãe abandonada, na verdade, porque a gente romantiza isso, não dá para romantizar uma pessoa, uma mulher que sobrecarregada, e aí falha com ela. Infelizmente, a solidão, que precisa falar da mulher negra, que é algo que é inconteste, a irresponsabilidade paterna, que na nossa cidade tem índices alarmantes, e no nosso estado, então o índice de famílias monoparentais chefiados apenas por mulheres na Bahia é maior do que o Brasil. Precisamos falar do aborto masculino, né? Porque Exato. o fato do cara abandonar a mãe gestante, seja lá como for, o abandono dele é um aborto. E não coloca sequer o nome no registro. Eu, por exemplo, Exatamente. não tenho o nome do meu pai no registro. E aí, essas mulheres, elas têm as vidas delas dificultadas pela ausência, primeiro, desse abandono que a gente está colocando aqui, dessa irresponsabilidade do pai, da paterna, falta rede de apoio, mas falta a atuação do Estado. A omissão do Estado impacta diretamente na vulnerabilidade, nos riscos que ela e os filhos passam a correr. E isso, alguém pode dizer, mas não tenho nada a ver com isso, ou alguém que está lá na situação de privilégio e de conforto econômico. Mas aí é algo que eu sempre falo e eu gosto de repetir. A desigualdade que você finge não ver, de alguma forma chega até você. E na maioria das vezes chega na forma da violência urbana que tantos nós estamos falando. Porque a gente não está oportunizando nos territórios, principalmente a ação de desenvolvimento social e a ação para trabalho, emprego, renda e educação, principalmente. Com isso, eu não estou dizendo que as pessoas que estão nessas condições, elas podem praticar, porque como eu te disse, eu passei muita fome, eu posso lhe dizer a cor da fome. Mas nunca fui fazer nada ilícito, não me envolvi com coisas erradas, a minha família. Mas para isso também, Tainá, por isso que eu falo da oportunidade, que é tão importante, eu tive não uma mãe, eu tenho uma super mãe. Então, a minha mãe, ela abdicou de ser quem ela poderia ser para que nós pudéssemos minimamente ter uma vida melhor que a dela. Então, ela é analfabeta, era o sonho dela aprender a ler e escrever. Ela abriu mão desse sonho para cuidar da gente. Então, ela trabalhava em 2, 3 empregos, ela lavava roupa para a gente não morrer de fome. Mas a gente estava trabalhando enquanto criança, mas tinha que estudar. Então, desde 8 anos, mas tinha que estudar. E a educação me trouxe até aqui. Para vocês me convidarem para estar falando aqui. Inclusive, estar falando aqui tem a ver com isso, com esse espaço que a educação me proporciona. Para você ver a força e a importância da oportunidade. Não faz porque não quer. Não é porque não quer. Se você não tem rede de apoio, se você não tem ação para desenvolver, você vai ter dificuldade quando você não é um privilegiado. É aí onde a meritocracia cai por terra, né? Exatamente. Na verdade, o pessoal tem que dizer... dá até pena quando eu vejo amigas minhas, negras também, que vêm da mesma vida que nós viemos, falar assim, se eu me esforçar, eu consigo. Amiga, muitas vezes essa pessoa olha a realidade, você tem que trabalhar, você tem que estudar, amiga. Então não é só se eu me esforçar, né? E romantizar, né? Exatamente. Essa questão do esforço e do direito que se torna privilégio. E direito não pode ser privilégio. Sim. Não pode ser. Nós temos acesso, nós compomos os recursos para que isso seja investido. E aí vou citar aqui um exemplo muito prático, pensando aqui na nossa cidade. A comunidade do Catuzinho é um quilombo. É o Buri, que eu vi que você conhece também. São 2 comunidades importantes na nossa cidade, histórica na nossa cidade, que só sofre o reflexo do crescimento, mas o benefício não vem. Então, tem a dificuldade de mobilidade urbana, que é da cidade, mas lá é pior, porque aqui no centro urbano, se eu quero fazer um curso, não tenho ônibus, eu posso pegar uma mototáxi e de Uber, que é mais fácil, mas você imagina... Aí a juventude quer fazer uma qualificação para vir para o centro, não tem transporte para vir. Vai pagar todos os dias R$150? Famílias que vivem apenas do que vende na feira? Inclusive, aproveitando a sua deixa, explica para a gente esse zum, né? Não sei ao certo, do rumor de escolas nas zonas rurais fechando. Está na verdade, né? E é verdade, viu? E é verdade. Aí, só para concluir aqui essa questão da comunidade, então, as pessoas que moram nessas comunidades, aí lá não tem área de dados, dentro de voz. Aí tem uma internet, que se chove, acabou a internet e a energia, porque
o sistema elétrico dessas comunidades ainda é do programa Luz para Todos, ou seja, tem 20 anos. Então, há 20 anos atrás, um exemplo, a comunidade tinha 1.000 habitantes, tinha 2.000 casas. Hoje, triplicou e aumentou a quantidade de casas. Com os programas sociais, inclusive, e também melhorias diversas, as pessoas que não tinham nenhum material elétrico lá, equipamento elétrico lá, quando a energia foi colocada no Luz para Todos, hoje tem um liquidificador, uma televisão, melhorou as condições para compra, ela foi lá e comprou. Só que isso requer o quê? O uso de energia. Só que o sistema ainda é o mesmo, sem nenhum tipo de melhoria. Então, hoje, aí liga uma casa de farinha, liga o motor na casa de farinha, se ligar a televisão, desliga, vai um ou outro. E queima material, e perdem material por conta do tempo que fica sem energia. Aí fica isolado, sem contato. A pessoa tenta ampliar um negócio, nem consegue, né? Por exemplo, quem quer botar uma granja. Exato. Energia também, não dá Exatamente. para porque não tem energia. Então, tem uma série de dificuldades diferentes de quem mora aqui. Então, quando você pega a dificuldade de alguém que está também em situação de vulnerabilidade, mas que mora no centro urbano, observe como essa diferença... As oportunidades, né? Dentro da desigualdade, mas existe mais problemas ainda. Então, como a gente fala de mérito? Não é possível falar de mérito com tanta desigualdade que nós enfrentamos ainda na cidade. Sobre essa questão das escolas. As escolas, existe um processo de reordenamento da rede que está sendo discutido há muito tempo, há muitos anos. Sim. O que é, em vias de regras, o reordenamento? Reordenar é reorganizar para que caiba no orçamento. Esse debate tem sido feito, que algumas pessoas dizem, porque ninguém sabia. Mas tem profissionais de educação que têm participado desse debate há muito tempo. O que houve neste momento que, para mim, foi um grande equívoco, já disse isso, inclusive, em reuniões com as presenças das comunidades do governo, e que eu faço parte, inclusive, da base, mas isso não quer dizer que eu sou... O poder ele é harmônico, ele é independente. A minha atuação, as obrigações que tenho como parlamentar não muda, porque eu sou base e sou oposição. Sim. Quem diz é a Constituição. Então, é a falta de diálogo com a população. Como é que você... diálogo antecipado. A secretaria, inclusive, já fez esse reconhecimento de um erro mesmo, de um equívoco, porque não posso. Você imagina, você tem uma filha pequena, aí você sabe, no dia de matricular, praticamente, que a escola não vai funcionar e que sua filha vai estudar a 10 km de sua casa e que vai pegar transporte, só que sua filha só tem 4 anos. Uhum. E você sabe como nós mães somos. Como é que você vai confiar, deixar seus filhos? Mas por que é preciso reordenar? Porque o populismo na nossa cidade e no país inteiro, ela aconteceu principalmente usando as vulnerabilidades, como eu disse. Então, antigamente, como é que se criava uma escola? O político ia lá, pegava o terreno de uma pessoa lá, erguia um espaçozinho, não, agora vocês têm escola, e aí se elegia. Só que essa estrutura nem sempre é adequada. Mas hoje, qual é o problema da maioria absoluta das escolas que precisam ser reordenadas? Tem escola que tem, vou citar um exemplo de uma escola lá no Petrolar, porque é uma realidade perto que eu conheço. 22 alunos. O governo agora transformou em uma creche para atrair mais alunos. Porque, mas são 22 alunos, são muitas crianças e todos têm direito a estudar. Lógico que tem. Mas a escola tem que fazer a manutenção do prédio, a equipe pedagógica, professores, pessoas que trabalham com limpeza, a pessoa que trabalha na portaria. O correto é ter tudo. O profissional de apoio para acompanhar a criança com neurodivergente ou com deficiência. Sim. Como é que é possível manter uma estrutura financeira desse porte para um número tão pequeno de alunos? Aí, a arrecadação municipal, por mais que ela arrecade, a estrutura, para você ter ideia, a rede da nossa cidade, ela é maior do que cidades que têm um número muito maior de alunos na nossa região e a nível de Brasil. Então, a gente tem muitas escolas e um contingente cada vez menor de alunos que também tem problemas aí ligados a gestões e passadas, inclusive, e que essa atual tem a obrigação de resolver, porque a gente tem perdido recurso, porque nós temos perdido aluno. Porque o repasse do Fundeb, ele vem de acordo com o aluno. Então, se isso tinha a ver justamente com o número de evasão. De evasão de alunos da cidade. Isso. Porque hoje,
as crianças estão mais matriculadas, mais crianças mantêm-se na escola, até por conta também dos benefícios em relação à transferência. Uma parcela é uma realidade, todo mundo sabe disso, mas todo mundo quer também uma vida melhor para o seu filho e para sua filha. Então, tem pessoas ali daquela região próxima a Catu que foram há muito tempo para Catu. Outros aqui para Aramari, outros para Araçás, outros para Iambupe, porque lá ofereciam transporte de melhor qualidade, ou qualquer outro benefício que a Lagoinhas não oferecia. E isso é ruim, por quê? Porque a gente perde recurso para fazer tudo. Então, o que nós temos é uma rede muito antiga, que toda a rede precisa de reforma, ampla reforma para adequar, garantir adequação para receber as pessoas com deficiência, a escola de forma adequada, tem que climatizar. Hoje, com as condições climáticas, as crianças estão vivendo absurdos nas escolas, no calor, desmaiando. Aí, ó, para vocês que queriam saber se vai fechar ou não, José está explicando o que é que está acontecendo. E aí eu estou dizendo... Depois dizer que não sabe o que está acontecendo. Não, eu estou dizendo, via de regra, o que precisaria ser dito às comunidades. Agora, tem que fazer de forma abrupta? Não, tem que fazer de forma consensuada, dialogando, falando sobre prazo, sugerir, inclusive, na reunião que fosse postergado para que as pessoas se adaptassem. A secretaria colocou uma série de coisas que vai resolver algumas pontuações que a população fez, mas a insatisfação é exatamente porque as pessoas não tiveram tempo para se preparar. Uma outra demanda que eu vejo também as pessoas reclamando é a questão da educação de tempo integral. A educação de tempo integral, os especialistas mostram os benefícios disso. Mas tem pais que querem manter o tempo de qualidade com seus filhos. E isso precisa ser discutido. É direito da família discutir isso. Sim, com certeza. É direito do pai e da mãe discutir isso. Então, sobre essa questão do fechamento das escolas, o problema é que quando fala somente o fechamento das escolas, parece que é somente porque quis ir lá por vontade ou por capricho fechar. Não, hoje, o tamanho da rede, nós temos uma arrecadação que não funciona. Como as mães que estavam lá na reunião, inclusive que participei, elas colocavam isso. Elas querem sim um ensino melhor para os filhos. Agora, querem ter certeza de que os filhos estarão em situação de segurança. Então, todo mundo tem desconfiança também do fazer da administração pública, haja visto os problemas históricos que tem. Então, cabe à atual gestão garantir, manter a palavra de que o espaço vai estar adequado, mas que faça isso de forma dialogada com a população. E principalmente analisando as questões das crianças, que foi uma outra sugestão que eu fiz na reunião, das crianças com deficiência, que tem especificidade. Por exemplo, uma criança com autismo de suporte 2 e que, dado momento, precisa, a escola sempre liga para a mãe buscar. Ora, se a mãe está do lado da escola praticamente, é fácil para ela. Como se deslocar? Então, a prefeitura se disponibilizou a colocar um transporte para tratar dessas demandas. Mas tudo isso precisa estar muito alinhado para que não traga prejuízo. Então, a insatisfação das pessoas ela é legítima, porque elas não souberam como deveria, no diálogo prévio, das mudanças que envolveriam a vida delas. É isso que eu falei para você sobre representatividade, e o mandato procura fazer dessa forma, representar ouvindo. Quando eu crio uma legislação no mandato, eu não crio uma lei por populismo, que eu sei que não vai ser viável nem execuível, ou só porque eu quero da minha cabeça. Não, isso vai atender e vai responder que demanda da população, como o programa da fibromialgia, que nós criamos. Um público, eu sou inclusive fibromiálgica, eu tenho dor crônica, porque eu tenho reumatismo e artrose, e esse público da dor crônica é um público invisibilizado para o SUS. O SUS diz no lema que é para todos, mas a dor crônica era visível onde? Em lugar nenhum. Até não tinha... o diagnóstico é difícil. Eu tenho pacientes no meu consultório, né, que elas reclamam o tempo todo, porque até chegar no diagnóstico preciso de fibromialgia, passa por várias muita outras, coisa. até crise de ansiedade. Exatamente. Né, diz que mas não consegue logo o diagnóstico, é bem difícil. Então, hoje nós temos em Alagoinhas, desde 2021, uma lei e um programa que funciona, que nós depois discutimos e dialogamos o planejamento orçamentário para, de fato, estar dentro do orçamento. Então, nós não tínhamos reumatologia para atender esse público. Hoje nós temos, que é o principal médico para diagnóstico, a rede que precisa ser criada. Aí algumas pessoas erradamente procuram relacionar a dor crônica às questões
de saúde mental, o que é um equívoco, é o contrário, uma coisa é a dor crônica que acaba antecedendo e depois sim, qualquer outra coisa, você pode adoecer, porque você imagine, você tem uma dor de cabeça muito forte, aí você diz, não posso começar agora que eu tenho dor de cabeça forte. Você imagine quem sente essas dores todos os dias, o tempo todo. Então, não tem como não mexer psicologicamente com você. E, naturalmente, você vai adoecer se você não tiver o cuidado adequado para poder cuidar, para ter qualidade de vida ainda com a doença que é crônica. Eu vou pegar aqui um outro exemplo. Aqui, não sei se você sabe, se você acompanha os dados epidemiológicos da cidade, o que mais mata e adoece o cidadão de Alagoinhas, a ponto dele ficar internado? São as doenças ligadas à obesidade, sobretudo diabetes e hipertensão. A partir disso, aí vem outras doenças que estão relacionadas a isso. Só que aí tem um dado, 64% da população, diz o Ministério da Saúde, da população de Alagoinhas, está com sobrepeso. Mas o que é que nós fazemos, então, para essa população não estar nessa faixa de risco? Nada. Isso, então, nós precisamos atuar na prevenção do problema. Falta políticas públicas, exatamente. Né? Quando você vê esses mutirões de cirurgias eletivas, a maioria absoluta das vagas, elas não são preenchidas porque as pessoas que procuram estão, sobretudo, com hipertensão, diabetes desregulada, descompensada, e com obesidade. Chega na hora, não então, consegue. Não é mais uma cirurgia eletiva. Então, se eu tenho esse dado, que eu mesmo aferi em uma ação que foi frustrada, porque eu percebi esse problema da população, porque então eu não volto meu olhar para a prevenção. E aí eu estou falando em garantir, que eu tenho até proposto isso para o prefeito Gustavo Carmo, para fazer termo de cooperação técnica para garantir programas nos bairros, baseado no público que está lá já identificado nas UBSs, para ter atividade física, mobilidade, a população idosa nossa, que é uma população considerável, nós somos 14% da população de idosos, então a mobilidade, trabalhar sarcopenia, que tudo isso, sim, vamos enfrentar os dados epidemiológicos e o que está matando as pessoas, que são causas evitáveis, como a própria diabetes. Você vai lá no Dantas Bião, a maioria absoluta dos leitos que estão ocupados de longa permanência estão ligados às doenças crônicas, o que mostra que nós estamos falhando na atenção primária, sobretudo na prevenção e educação em saúde. Só que falar tudo isso, eu sei que parece muito polianesco, com a visão do ideal, mas de fato, se nós tivermos a população também a consciência de que nós precisamos eleger melhor pessoas que tenham compromisso com trabalhar e enfrentar os problemas para todos e não apenas para o seu pedaço. Desenvolver uma consciência cidadã coletiva, né? Porque exato. Você pensar como cidadã é você pensar coletivo, mas existe muito esse erro de água para nossa convidada, gente. Não tem ainda essa questão de eu preciso de um poste aqui para todo mundo, né? Eu quero luz para minha casa. Exato. Todo mundo pode ficar escuro, eu quero luz para minha casa. Então, é um problema que essa questão E isso é proposital, obviamente, o sistema em si propicia isso. Pega o guardanapozinho para ela. Pode continuar falando, o guardanapozinho. Propicia isso, mas a gente tem que pensar como o nosso país ele foi forjado enquanto sociedade, né? Nós tivemos um país invadido por europeus que vieram para cá, literalmente, surrupiar o que é nosso, explorar, sim, matar e escravizar tanto os nossos e os povos originários, como também trazer a população negra para cá nessa condição. Ou seja, a classe, a elite do país, e às vezes algumas pessoas acham que isso é discurso ideológico, não é dado. A maior parte das famílias ricas, as latifundiárias, elas são famílias que elas não compraram riquezas, elas usurparam as terras dos povos originários do nosso país. E isso vai passando de pai para filho, do período colonial até aqui. Isso é fato. Mas eu não tenho nada a ver com isso, porque isso foi lá atrás. Mas quando você reconhece isso, você não vai ter discurso de meritocracia, de entender que você recebeu algo que não era seu, que lá atrás um antepassado seu roubou. Enquanto o meu antepassado, ele foi sobrecarregado, ele foi escravizado, ele foi violentado, para garantir que esse pedaço da sua família tivesse privilégios em cima de algo que, na verdade, era meu. Então, discutir isso e o impacto disso hoje é necessário para que a gente entenda que tem demandas específicas, e eu acredito, e o mandato trabalha nessa perspectiva de trabalhar classe, raça e gênero, pensando na política por isso. Porque, por exemplo, as mulheres mães solos,
elas têm demandas diferentes dos homens. Com certeza. Totalmente diferente dos homens, você sabe disso. Então, quando eu falo de creche, eu estou falando de creche para essas mulheres que estão lá nesses territórios, na E periferia. que precisam justamente dessas creches integrais, escolas integrais, até para conseguir trabalhar e saber que seu filho está em segurança, né? Exatamente, porque tem aí os pais, aqueles pais até que mantêm a relação com o filho, mas ele aparece de vez em quando, a mãe é mãe todos os dias. Se falta comida, a mãe tá vendo o choro do filho, tá dormindo, vendo o filho dormir com mãe fome. 24 horas. Então, mãe não tira férias. Então, quando a gente fala de política de creche, a gente está falando de desenvolvimento da cidade, de país. Quando a gente fala, mas também a gente está falando de deixar os filhos num local seguro, para que eles não estejam ali, para ser aliciados por questões ilícitas e tal. E essa mãe poder ter paz para trabalhar lá naquele local que ela está trabalhando, para ela possa se qualificar. Como é que a gente está falando de elevação serial, por exemplo, dos EJA? Aí o EJA não tem um espaço para que as mães levem seus filhos. Eu fiz a minha faculdade levando minha filha todos os dias para a UNEB, porque eu não tinha quem deixar. Todos os dias eu levava minha filha para a UNEB. Minha mãe estava viajando na época, estava em São Paulo, e em um dado momento também manhã começou a estudar à noite, e eu achava muito injusto, ela que já tinha abriu mão de tudo na vida dela por nós, ter que pelos netos também abrir. E aí eu levava Isabelle para a faculdade. E você sabe que as universidades, elas são estaduais, sempre estão colocadas, né, em BRs ou BAs, e isso em rodovias, isso é péssimo, porque tanto o acesso é muito ruim, nem sempre tinha dinheiro para ir. Já fui várias vezes do Petrolar para a UNEB andando com Isabelle no colo. Como o próprio campus, às vezes, é perigoso. Exatamente, né? E frio. No caso do campus nosso aqui é muito frio, então eu ia com bebê mesmo, aí tem que levar tudo, né? Uma sacola com poeiro, um colchãozinho para lá deitar, então dormia no chão da sala, que não conseguia ficar o tempo todo só. Comida para ela comer, que não estava só mamando mais, que ela ficou até grandinha, né, na faculdade comigo. Eu formei com ela, dela bebê até ela com 4 anos. E isso, eu não falo isso, eu não fiz isso porque eu achei bonitinho, porque eu queria que fosse assim. Não dá para romantizar isso. Aí é que nós falamos que direito não pode se transformar em privilégio. É direito, educação é direito, só que para uns é possível acessar, porque se uma pessoa que tem dinheiro, que é rica, tem um filho pequeno e quer fazer faculdade, vai pagar alguém para ficar, ou coloca em uma creche, né, de tempo integral, com qualidade, vai ficar tranquilo lá, estudando ou trabalhando. A pessoa que mora na comunidade, que mal tem dinheiro para pagar a conta de água e a luz, vai ali escolhendo se eu como hoje, ou se eu compro uma calçada para o filho, porque tem que remendar a roupa. Então, essa dinâmica, ela precisa ser pensada quando a política ela é elaborada. Então, a gente precisa falar dessa questão econômica. Então, classe é isso. Então, se você tem pessoas pobres, miseráveis, inclusive quem está aqui no privilégio, precisa pensar nessas pessoas, até porque vive em sociedade. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando disso, da diversidade que precisa ser respeitada, não que as mulheres elas têm favoritismo em relação aos homens, mas infelizmente, historicamente, os direitos das mulheres foram renegados no nosso país, em um dado momento. Aí não é um debate ideológico, é um debate jurídico, que eu sempre gosto de fazer, porque não dá tempo aqui, obviamente, já que eu falo demais. Quando você observa a evolução histórica do nosso país, você imagina, eu vi uma frase interessante que serve para a gente refletir. A nossa bisavó nos deu o direito ao voto, a nossa avó, o divórcio, a nossa mãe, a Lei Maria da Penha, a nossa geração cabe dar às filhas da gente liberdade. E eu fiquei refletindo sobre isso. Mas quando você pensa que o direito ao voto ele só é conquistado pelas mulheres ainda com restrição, em 32, as mulheres não eram permitidas votar, não era permitido participar de decisões, não era permitido estudar, acessar alguns espaços. Somente 77 as mulheres têm direito ao divórcio. Aí você imagina se você é contra, então, relacionamento? Lógico que não. Mas você imagine você ser obrigada a manter um relacionamento, seja homem ou mulher, inclusive relacionamento que tem ali a violência presente, porque a lei não te permite... Poder ser agredida pelo marido, né? Exatamente. E ser normal. A mulher sair da rua ferida, meu marido me corrigiu, normal, uma coisa porque normal. Era briga de marido e mulher, Exatamente. Porque aí você está se referindo ao Código Civil de 1916. O Código de 1916 trazia lá expresso no texto da lei que uma mulher, ao se casar,
ela se tornava relativamente incapaz. Ela saía, então, do jugo do pai para o jugo do marido. Então, quando o homem dizia lá em 1916, na verdade, até 62, que é o Estatuto da Mulher Casada, olhe quando isso vai ser superado, que suprime esse artigo, que a mulher pode tomar algumas decisões, a exemplo de fazer conta, ter cartão de crédito, poder assinar contrato de trabalho, poder realizar queixa-crime sem autorização do marido. Isso só em 62, porque em 1916, a mulher ela era oficialmente incapaz e estava no jugo do marido. E para vocês terem ideia da importância dessa questão da lei do divórcio, então, a mulher era desquitada, um desquite é um não quite com a sociedade, ela não tinha direito a nada. Então, ela não tinha direito à herança. A herança, inclusive, que ela levou, porque tinha o dote no nosso país, a gente importa as legislações, sobretudo das ordenações, da ordenação filipina do rei Felipe, né, de Espanha, que vigorou mais tempo e que hoje influencia todo o ordenamento jurídico brasileiro. A mulher, ela tinha o dote, então, se o pai dela pagasse o dote e ela se desquitasse, a riqueza continuava para ele. Se ele morresse, para a família dele, ela não tinha direito à guarda do filho. Isso só muda nos anos 2000, com o Código 2002, né, com o Código Civil, com a mudança, a alteração no Código Civil, porque ela não tinha direito sobre o filho, então ela deixava o filho. E você sabe muito bem que dificilmente uma mulher tem coragem de deixar o seu filho, sua filha, seja lá nas condições que for. Então, essa relativização sobre a violência contra as mulheres, a gente precisa entender que vem desse histórico, que é construído culturalmente dessa ideia de subalternidade. Com isso, eu não estou dizendo que nós somos superiores aos homens, pelo contrário. Os homens não são superiores às mulheres, não é isso que as mulheres discutem no diálogo e no debate da evolução dos direitos. Mas falar de igualdade, de respeito mútuo. E não há como não falar. E aí, eu essa semana, e eu fico vendo, tem coisas assim que eu fico pensando, ai, Senhor, eu não fecho a minha boca. Uma coisa também que eu acho muito chato para a questão feminina, e principalmente a gente está na época de tecnologia, que era para estar mais acessível, é a vacina do HPV. Só sei para quem é de menor. Para as mulheres adultas, a gente tem que pagar para tomar. Mas é exatamente isso, eu vou falar sobre isso e vou dizer da importância dessa questão. Eu acho absurdo a gente ter que pagar para tomar, sinceramente. Do conhecimento. E aí fala a questão da violência, que se fala das redes, aí não tem como não falar. O Brasil bateu o recorde de feminicídio em 2025. Hoje, a cada 4 horas, a cada dia, 4 mulheres, em média, morrem no Brasil. E são violentadas das piores formas. Elas são esfaqueadas, elas são queimadas, desfiguradas, queimadas vivas. Tem um caso que aconteceu a semana passada de um idoso já, ele, incontente ali com o término da relação, ele pagou a 2 homens para estuprar a senhora idosa. Ele presenciando, vendo e filmando. Aí eles perfuraram os olhos dela, mutilaram os seios dela, fizeram coisas horríveis com ela antes de matá-la. Então, essa necessidade, porque na medida que as mulheres avançam nos direitos, é como se uma parte da sociedade, que não são todos os homens, obviamente, que são agressores, diz o seguinte, não, vocês têm que ficar aí, nesse lugar, de quem decide somos nós, dentro desse parâmetro da violência. E isso precisa ser discutido, porque para o Brasil ser o 5º país no mundo que mais mata mulheres, não seria possível se não tivesse a conivência e a anuência da sociedade. A sociedade relativiza, a sociedade justifica, observa, romantiza e diz o seguinte, mas matou por quê? Bateu por quê? Ora, nada justifica a violência, nem morte de ninguém, nem homem, nem de mulher, porque às vezes... Eu falei com a questão do cachorro, né? O cachorro que sofreu toda a crueldade. Eu falei, gente, eles precisam ser punidos adequadamente, nada justifica, mas é incrível como a tamanha comoção desse cachorro, claro, tem que comover, mas naturalizou, normalizou as mulheres morrendo trucidada todos os dias. Pelos perguntando e justificando, né? Mas também ela. Exatamente. Mas também não. Ninguém tem direito. A morte do cachorro, mas foi normalizada. A mulher pode, né? Mas o animal não. Ninguém tem direito. E aí, de tirar a vida de ninguém. E aí, um debate lá sobre essa música de Ivete, e lá a matéria lá no site dizia que a partir de denúncia, a música de Ivete foi denunciada ao Ministério Público. Ela dançou com uma criança no palco. Que tinha uma criança no palco. Isso. E aí eu coloquei lá, bacana. O problema é que não se denuncia outras violências que essas mesmas crianças passam. Aí vem um monte de gente, é por causa de pessoas como você...
que as crianças são do jeito que estão. Aí uma pessoa assim que eu conheço falou, você tem que começar a parar de ficar Comentando no Instagram. marginalizando os homens, não é... Tipo, marginalizando os homens. Ora, essa defesa mostra que este é o nosso problema. Se ele não viola crianças, por que ele está se doendo? Exatamente. Nós somos o país que mais viola crianças dentro dos lares. São familiares próximos, pessoas próximas. Vários crimes terríveis, hediondos com crianças estupradas, mortas, assassinadas, por vizinho, familiares, padrasto, enfim. Como é que a gente vai ignorar esse dado? Então tá errado a criança lá em cima do palco de Ivete com aquelas músicas? Tá. O que eu tô dizendo que tá errado também é incoerência em quem discute isso só porque é Ivete, mas que não questiona, por exemplo, uma criança fazer disputa de músicas de naipe, que, de respeito, o naipe é uma vertente da cultura popular, sobretudo da cultura periférica, que a juventude gosta, mas ninguém vem para cá me dizer que é exequível que uma criança, muitas vezes, criança mesmo, Crianças em paredões também, que não é, dançando não de é biquíni, de roupa muito curta, e ali há uma espetacularização daquela hipersexualização da criança. Exatamente. A criança está dançando, tem gente rindo, tem gente filmando e viralizando ou comentando. Então não dá para romantizar. Eu acho que não dá para relativizar a violência. A violência que o que eu tenho que defender, ou eu defendo, ou eu sou corporativista. Ou eu defendo direitos, eu sou corporativista. Então, assim como eu acho correto denunciar aquele tipo de violência, eu preciso me incomodar com todas as outras violências. Não dá para ser seletivo. Apenas porque é Ivete. Porque eu vejo pessoas, por exemplo, fazendo memes, conversando sobre letras de homens, que são homens os cantores, e que não tem essa polêmica com crianças também sensualizando em cima de palco. Então, na minha opinião, a criança não tem que estar sensualizando em lugar nenhum. Nem no palco de Ivete, nem no palco de Canalha, nem no palco de ninguém. Como Melody cresceu com o Ministério Público no pé dela, né? Porque desde 18 anos que ela tenta fazer sucesso, o Ministério Público vai, pega o pai dela e tal. Finalmente ela fez 18 anos. Agora ela tá podendo viver a vida dela. E lugar da criança é na escola. E acho que os pais precisam também sensibilizar em relação a isso. A criança tem direito ao lazer? Tem. Mas um lazer que seja adequado para ela. E aí me perdoe, eu sou mesmo assim, retrógrada, quem muita gente acha isso, em relação a essas questões. Eu não acho normal, eu também, certo que eu não bebo, mas ainda que eu bebesse, eu não acho normal estar indo com minha filha para um bar, minha filha criança tá lá no bar. Ah, mas tem gente que tem direito a lazer, mas você tem que ter um mínimo de discernimento se o ambiente que você frequenta é adequado e ideal para uma criança que não sabe se defender, que não tem como proteger a criança de ouvir coisas inadequadas, de muitas vezes ser aliciada. Então, eu acho que isso a gente precisa ter essa responsabilidade, tanto com a menina, mas também com o menino, para proteger o menino e para dizer ao menino que está errado ele aliciar. Porque senão fica parecendo que a responsabilidade tem que ser das meninas de se proteger e de se esconder. Não, os homens não têm que ser ensinados a naturalizar desrespeito às mulheres, e às vezes isso é naturalizado, como nós falamos aqui, e por isso temos tantos problemas hoje. A sociedade criou com esse espectro que eu estou colocando aqui, da própria evolução dos direitos das mulheres, mostra claramente mulheres para estar no lar e subjugada à figura masculina, seja do pai ou do marido, e homens para serem independentes. Isso é um problema, inclusive na própria dependência psicológica das mulheres. A sociedade tem um padrão do que é ser mulher. Aí fica parecendo que é uma guerra. Há mulheres de esquerda com mulheres de direita discutindo o que é ser mulher. Quando que essas questões influenciam o impacto na vida de todas. Não tem a ver com você concordar com tudo que eu digo, nem eu concordar com você. Mas de entender o que é que nos une. Nós queremos uma sociedade melhor. E todas as mulheres são impactadas igualmente e atravessadas por algumas questões. Se sai um dos meninos está aqui na produção, e você na rua, com certeza eu e você teremos medo do assalto, mas também da violência sexual, sobretudo. Os meninos não terão esse mesmo medo. E a violência alcança a mulher de forma diferente. Exatamente. É a mesma violência para as duas. Mas é por isso que nós não podemos permitir que a pauta da evolução do direito das mulheres seja partidarizada por partido nenhum. Não há protagonismo. Não pode ter. Às vezes, eu falo porque aqui todo mundo sabe do histórico da minha defesa dos direitos das mulheres,
Mas eu sempre digo isso, eu não sou a dona da verdade, muito menos a dona da luta. Eu sou mais uma na luta. Mas a luta é por direitos, não é contra pessoas. Dando voz àquelas que foram silenciadas. Exatamente. Então, nós precisamos discutir para avançar. O Estado de Direito precisa garantir a nossa vida. E aí eu fico vendo, essa semana mesmo o TJ Bahia fez uma ação que eu considero vergonhosa. Lançou o banco, eu nem lembro, viu? Enfim, um banco vermelho que a mulher vítima de violência que quiser vai lá e senta, que significa que ela está precisando de ajuda. Que ideia de girino foi essa pessoa? O que nós queremos é celeridade da justiça. O que nós queremos é um TJ garantindo que os processos sejam julgados adequadamente. É juiz em todas as varas. O que nós queremos é ampliação das varas específicas da violência contra as mulheres, que é uma prerrogativa desde a edição da Lei Maria da Penha, que até hoje não tem em todas as cidades, muito menos em todos os estados. É isso que a gente quer discutir, é celeridade e também uma justiça que atue na perspectiva de gênero. E não, eu vi essa semana uma audiência, essa semana foi semana assim, de horrores, de coisas que eu vi. Um juiz questionando por que a mulher tinha 2 filhos. Eu vi uma moça que foi espancada porque foi pedir para ajudar no tratamento da filha. Então, isso precisa ser discutido, que tipo de justiça nós temos no nosso país, e quando parte desse judiciário pensa e naturaliza também as violências contra as mulheres, inclusive na cultura do estupro, quando diz e quando condena mulheres dizendo que elas são culpadas, ou silencia essas mulheres com todos os casos. Eu acho que aquele caso de Marie Ferri é um exemplo bacana para isso, porque lá tem tudo. Tem as provas, inclusive, as provas técnicas, né? Tem laudo mostrando lá o exame de DNA, mostrando o material genético do estuprador, e ainda assim ele, muito rico e muito influente, com relações políticas, inclusive, está solto e ela doente. Hoje, buscando se reestruturar, porque nós mulheres estamos aqui, nós temos um consenso, com certeza, que uma das piores violências que uma mulher pode passar é ser estuprada, é ser violentada. Com certeza. Então, você entende como é muito complexo? E aí eu percebo que a população, ela muitas vezes, e nós mulheres acabamos fazendo isso, porque aí volta para as crianças. Nós temos uma responsabilidade muito grande em que crianças nós estamos formando. É crianças que pensam ainda como 1916, reproduzindo que mulher minha não, mulher não é de ninguém, homem não é de ninguém. Porque ninguém vai pagar de louca também, não, achar que deve rasgar a camisa, bater. Não, não mulher... tem de fé nas malucas, não. Não. Tem homens que romantizam isso, fé nas malucas. De jeito nenhum, A mulher que não. não surta, que não bate, que não fica ligando. Você tá onde? Tá errado também. E tá errado também. O relacionamento sadio, não cabe isso. E como você falou das redes, as redes, nossa, relativiza tanto. É tanto que, menina, eu passei por uma situação recente, acho que foi até Tamiris que me falou. Eu tinha mania, menina, de curtir os stories que eu achava bonito, tipo, bota lá, né, uma reação de coração, não sei o quê. Aí alguém me disse, pô, isso quer dizer que você tá, tipo, paquerando na internet. Eu, paga tudo. Porque não é sobre isso, é elogiar. Eu sou uma mulher cis, né, hétero, mas por que eu não posso elogiar uma mulher? Isso não tem a ver com sexualidade, tem a ver com humanidade. Não existe isso, então essa diversidade precisa ser respeitada. A pessoa tem o direito de escolher com quem ela se relaciona, com que tipo de religião ela prega. Eu, por exemplo, a chefe do meu gabinete é uma pessoa da religião de matriz africana, do candomblé. Eu sou cristã. Então, essa diversidade, o divergir, ela não é ruim. Ela não é ruim. O que precisa é aprender a respeitar essa diversidade e encontrar um lugar de entender que pensar diferente não é crime, mas quando você discrimina alguém porque é diferente, aí sim você comete um crime. Seja de racismo, de LGBTfobia, ou racismo religioso. E esse caos que está aí no mundo, né? Porque a gente acaba não criando rede de apoio. A polarização, né? A polarização. Porque a polarização é ruim, principalmente porque ela cria 2 campos. E tira a inteligência também da gente, né? Da gente não, que eu não polarizo nada. Tipo, aqui é tudo ruim desse lado e tudo desse lado não presta. Ou presta, é bom. Ou seja, você fica cego, porque ninguém é bom.
o tempo todo, nem ninguém é ruim o tempo todo. Quando você faz isso e você segue cegamente alguém, seja lá que for, de que campo for, tira de você a criticidade de avaliar, de verificar, pô, isso aqui tá errado. Eu até posso continuar defendendo isso aqui, Mas é mas assim eu que tenho... as brigas estão sendo feitas, porque Exato. você não tem o direito de criticar. Exato. Automaticamente, quando você critica Lula, você é bolsonarista. Automaticamente, quando você critica Bolsonaro, você não pode simplesmente criticar os dois. Ou então, que o correto seria, o certo, você defender seja lá quem for, mas ter uma opinião crítica. Eu, por exemplo, meu campo é esquerda, mas eu tenho críticas à esquerda. Porque é Deus. É o único inquestionável, é Deus. Eu erro, as pessoas podem me questionar. Eu não aceito desrespeito. Aí, porque político nenhum, porque ninguém faz nada, faço, viu? Faço o meu trabalho, modéstia à parte, muito feito. Isso vai atender, está em todos os lugares. A pausa. Estamos no recesso e eu geralmente trabalho o recesso inteiro. Esse ano, trabalhei todo o recesso, deixei a equipe toda de folga, mas eu e a Edinha ali sempre fazendo coisas, e eu tirei 3 dias em um final de semana, em 2 finais de semana, para desligar até as redes mesmo, sair um pouco das redes e tal. Porque essa pausa, ela é necessária para que eu não adoeça, porque eu não vou fazer luta nenhuma doente, seja fisicamente ou psicologicamente. Aí não tenho tempo de qualidade com a minha filha, que hoje já é uma mulher adulta, e que eu deixei sempre renegada a segundo plano, porque eu estava ou trabalhando demais, porque eu trabalhava em 2 empregos desde que me entendo por gente, estudando, e ela então até a infância de Isabelle, ela é prejudicada com a minha presença. Quando eu tomei um susto sobre isso, foi quando ela foi para a faculdade, foi morar em outra cidade, e eu fiquei assim... E aí, o tempo perdido? Maria, acho que uns 2 meses que ela quase volta do jeito que eu fiquei. Porque muito disso me sentindo culpada. Eu disse, poxa, eu abandonei minha filha em nome da luta coletiva, para garantir a ela as condições para ela estar na faculdade, mas eu abandonei minha filha. Aí hoje, a minha filha tem 24 anos, aí ela trabalha, ela já é independente, ela tem a profissão dela. Eu fico muito orgulhosa, porque isso é reflexo dos esforços da minha mãe, dos meus, ela tem dado continuidade a isso, faz parte de uma outra geração, mas como você não pensar nisso, sabe? Você não ter tempo mínimo para ouvir, para dar acolhimento, para fazer uma comida em casa para sua filha. E aos homens isso não é cobrado. Por isso que as mulheres estão menos na política. Porque para as mulheres é muito mais difícil. O homem chega cansado em casa e vai descansar, se joga, vai assistir o futebol, vai ver os amigos, vai jogar o baba, a mulher vai lavar a roupa, vai limpar a casa, cuidar da criança, ensinar a tarefa. E o seu perfil como vereadora? Você é daquela que fica mais fiscalizando, é mais de estar idealizando os projetos e leis? Eu justamente também queria falar sobre a Dona Sai, né? Sem falar da Dona Sai, prestadora de serviço aqui da cidade. Desde a anunciação perguntou, Ju, você é maravilhosa, parabéns pelo seu trabalho. Fala sobre o projeto Periferia do Futuro aqui em Alagoinhas. Falo isso, eu falo primeiro. Ela vai responder já, viu, Deise? Né? Ligada, O que a gente quer saber, várias pessoas também, né? Sobre a mágica da Dona Sai, que a conta de água chega primeiro e a água não chega. A conta bate certo, mas a água torna a faltar, né? Em alguns bairros mais persistentes que o outro, mas a conta tá indo lá certinha. Aí por isso que eu perguntei, você é mais da fiscaliza, tá mais na frente de elaboração de projetos, leis... Faz os dois, consegue dar conta de fazer os dois? Eu faço os 3, na verdade, são os 3 principais papéis. Eu faço a interlocução, escuto a população, estou nas comunidades, fiscalizo e também faço leis. Mas, assim, me permita falar umas verdades que as pessoas não querem ouvir sobre questões como essa. A questão do SAAI se assemelha a outros problemas. É fruto de uma política pública feita apenas por populismo, sem pensar na população. E isso não é... A Ju está falando de imediato agora, não. Eu estou falando de uma sequência de erros administrativos propositais para chegar no que está aí, no sucateamento. Seja para vender autarquia, para chegar um momento para poder ter que desestatizar, ou porque não tem interesse mesmo, que tem uma outra forma de garantir para o grupo que a gente está falando privilegiado, ter esse acesso. Aí você vai dizer, mas Júlio, por quê? Primeiro, todo mundo sabe dos problemas envolvendo o SAAI. Todo mundo sabe dos problemas econômicos, sabe, da má administração, porque a má administração dos recursos é improbidade administrativa,
é desvio de finalidade de recurso. Só que, assim, se um cidadão comum vai lá embaixo agora e rouba o celular de alguém, a polícia pega, não tem que pagar? Por que que os prejuízos dados à população, você já viu que servidores que causam isso, seja em cargo, que for, Não pagam. não pagam? E aí eu estou falando também de servidor político, também responsável por aquele processo ali de problema causado para a população, de prejuízo. Aí voltando para o SAI. Então, há um sucateamento por má gestão financeira, administrativa, isso ao longo de gestões, que não modernizou a autarquia, inclusive nessa questão da eficiência energética, que é um dos grandes problemas e gargalos, a dívida com a Coelba, deixou de pagar e não buscou alternativa e estratégia de energia mais barata. Olhe que nós, aí já na gestão que eu participei, da gestão passada, na legislatura passada, nós aprovamos, inclusive, um empréstimo para que esse processo fosse feito e não foi utilizado o recurso para a destinação adequada que foi aprovado lá no Legislativo. Então, tudo isso precisa ser colocado para a gente entender o problema hoje. Só que o SAI tem, acho que fez 50 anos agora, né, Tamires? 50 anos. Tem isso tudo já? 50 anos. É um patrimônio importante para a cidade. Nós somos a cidade conhecida como a cidade das águas. Temos uma das melhores águas do mundo. Mas um dos grandes problemas é que, à medida que a população cresce, os investimentos na estrutura, em ações estruturantes para ampliar o sistema de abastecimento e de fornecimento de energia e de captação ou de água, não acontece na mesma medida. Tem uma estimativa do PIB de Alagoinhas? Eu sei, mas não lembro aqui agora de qual. Mas para você ter ideia, o nosso PIB, o maior PIB hoje, os setores da economia que compõem é comércio e serviços. É o que compõe o maior PIB, aí vem a indústria, aí tem também os produtos de origem agrícola, a administração pública, mas comércio e serviços né? é o maior PIB da nossa cidade ainda, mesmo com tudo que se atraiu hoje de grandes investimentos da indústria, seja de petróleo ou da cervejaria, mas voltando para a questão do SAAI. E por que eu estou colocando isso? Porque é investimento fazer tanto captação como distribuição, é investimento público. Então, é como se você tivesse um dinheiro que você ganhou lá, 10 mil reais. Pô, eu tô rico, eu tenho 10 mil reais. Mas você só tirasse. Mas não faz nada para render. A mesma coisa, é a falta de investimento que leva para esse sucateamento. Então, a população de Alagoinhas não é a mesma de 50 anos atrás. Obviamente que alguns investimentos pequenos foram feitos na medida, inclusive, da distribuição de água, mas sem ampliar essa capacidade do sistema. Tanto que a gente não acha dados atualizados, né? O que eu consegui pesquisar foi de 2022. Do sistema. Então, nós estamos, inclusive, no debate. E aí, quando eu falo nós, o deputado Radiovaldo Costa, o mandato dele e o nosso, num debate com a Petrobras, com os poços que a Petrobras tem aqui, que fica ali na comunidade do Jorro. Para você ter uma ideia do que isso é importante, a vazão, aí segundo o Francisco, que era o ex-diretor, que é um funcionário de carreira, muito competente, um técnico, ele, e não que os demais não sejam, tô falando ele porque eu considero muito assim as falas de Francisco, ele disse que a vazão do poço, desse poço lá do Jorro da Petrobras, ele era tão boa que poderia resolver os atuais problemas de falta d'água na maioria da cidade. Então o problema é esse, é investimento, ou seja, mais uma vez, a decisão política. De agora necessariamente, não, mas que vem se acumulando e que agora tem aí um imbróglio para resolver. Como é que a gente reestrutura as ações? O atual diretor, ele é uma pessoa muito qualificada, ele vem da rede mesmo, né, é um especialista em saneamento, ele vem da rede de Embasa, Sindai, então conhece os SAAIs, conhece o SAAI daqui, mas não há mágica. Se eu tenho um passivo de dívidas, de falta de investimento, precisa ir avançando na medida que isso vai melhorando. Agora, é um problema imenso. E é uma contradição, concorde, como você falou, concordo, de você pagar água e você... Então, eu acho que se você paga água e a água não vem, coloca no Ministério Público, reclama lá na ouvidoria do SAI, perturba todos os dias, abre protocolo todos os dias, porque está errado. Ou pagar o que você não usa...
Não tem sentido isso. Com certeza. Mas aquilo que eu estava lhe falando, mas a gente vai levar para tal comunidade, às vezes outra coisa que acontece, a história do populismo. Aí as emendas de deputados federais, principalmente, fura poços nas comunidades, desarticulado da própria autarquia, acaba furando o poço e não pensa o sistema de distribuição. Aí o poço está lá, muitas vezes ruim, não tem a vazão adequada para poder distribuir. Temos exemplo disso no quilombo do Cangula. Um poço foi furado, aí o político faz o marketing, não furamos um poço na comunidade, o poço não tem a profundidade ideal, não tem vazão, não está sendo distribuído água, aí o SAI teve que pedir a sessão para fazer uma intervenção para poder resolver o problema, mas fica nesse imbróglio, porque tudo é orçamento. Tudo é dinheiro, não se faz com boa vontade, se faz com planejamento e com orçamento. Então, volta e meia, a gente volta para a mesma questão, que são as decisões políticas. Por isso que os políticos precisam ser melhor acompanhados e a política precisa ser melhor representada na sua pluralidade. Então, todos e todas as pessoas que são brasileiros e brasileiras e têm mais de 18 anos, elas podem participar da política ativamente, tanto na condição de representante, como também de pessoa que fiscaliza, que participa, que controla, que sugere, que questiona. O que é o movimento de mães, como você falou, você como cidadã, como usuária do sistema, está fazendo um questionamento para uma parlamentar corretíssima, e você tem razão, a gente precisa trabalhar isso. Uma outra coisa, além dessa ação que eu estou dizendo sobre os poços, até para corrigir um problema grave ali nas comunidades no entorno do BA6, que é a unidade de produção da Petrobras, porque todo mundo ali bebe água contaminada de tubulação férrea, ainda do início da Petrobras, de mais de 50 anos atrás. Então, para corrigir isso, para que tenha água de qualidade, porque isso também traz doença para as pessoas que moram lá, para as crianças, idosos, enfim. Mas uma outra coisa que eu acho também que precisa discutir é com as indústrias cervejeiras. As indústrias chegam aqui e elas recebem investimento do governo federal, investimento do governo estadual, e não é à toa, porque o político trouxe empresa para a cidade, trouxe indústria para a cidade. Mentira. A indústria veio porque a cidade ela é estratégica para a produção de cerveja. Exatamente. É óbvio que, se você cria um cenário favorável para atrair os investimentos, lógico que é natural que você leve os louros, digamos assim, disso. Mas o negativo ninguém quer, né? Serve só pai de criança. E aí, as cervejarias vêm para cá, são bilhões, os dados estão lá, inclusive nos sites, bilhões de litros de água investidos ou retirados do nosso reservatório, do nosso aquífero. E qual é o retorno que essas indústrias fazem para a cidade? Porque é muito contraditório você ter uma indústria que recebeu isenção de impostos, isenção terreno, recebeu investimento de dinheiro público, está do lado de uma comunidade que não tem água. E por que, então, nós não mexemos, e eu estou propondo agora, que a gente atualize nossa legislação sobre esse tipo de investimento que o governo faz, que a gente chama de subsídio, para relacionar, dar subsídios para essas empresas, mas que tenham uma contrapartida em relação às questões socioambientais, para enfrentamento às questões climáticas, que ela também impacta, sim, desmatando para construir, poluindo com o processo de produção, os riscos que traz, com produtos químicos como a amônia que tem nas cervejarias, que é um risco imenso, um vazamento desse seria uma tragédia para a cidade. Então vamos estruturar a defesa civil para que a gente tenha... Vem com a desculpa de que está gerando emprego, mas atualmente a quantidade de cidadãos alagoenses, né, trabalhando lá é melhor. Mas logo quando eu cheguei aqui, eu sempre ouvi muito que as empresas contratavam gente de fora, mas não contratavam o próprio pessoal daqui. Tainá, esse problema, na verdade, ele persiste, porque é um negócio meio espinhoso, né? Porque o povo não gosta de falar e aí fica eu falando, o povo me cancelando. Mas que é uma verdade. Mas e a galera que que mora em outro canto para poder conseguir? Mas eu trabalhei na CETRI, fazendo intermediação de mão de obra na CETRI, e a gente entende como é que essas coisas funcionam. Eu não sou contra, para deixar claro, a atração do investimento, da indústria, da empresa, né? Não sou contra. Mas eu acho que é preciso dar uma contrapartida, com qualificação direcionada para poder garantir empregabilidade. E também nas questões socioambientais. Precisa, porque você tem muito benefício. Aquele entroncamento logístico
privilegiado, é fácil escoar a produção, tem todo um sistema logístico que favorece isso, a qualidade da água, a economia local, tem uma série de coisas que favorece. Então, por que não tem um retorno disso? Não só ambiental também, como o próprio investimento deles, como, por exemplo, escola de cursos. Mas é isso que eu estou falando, qualificação tem que ser direcionada, porque não pode ser qualquer coisa. Aí eu vejo cervejaria da cidade com projetos grandes em Salvador, projetos grandes em outras cidades, mas aqui na cidade... Até mesmo em outros mas estados. eu fiz uma parceria com a Seduc. Nada ligado à formação como deveria, nem do tamanho do que leva da nossa cidade. Porque esse investimento não é o político que faz, são os moradores que abrem mão daquilo que é público, muitas vezes renúncia de receita com os impostos, para favorecer a vinda, beleza. Mas hoje, a maioria dos trabalhadores que são de Alagoinhas, que estão nessas cervejarias, estão em empresas terceirizadas, quarteirizadas no subemprego. Então, os melhores empregos, os mais técnicos, ainda continua vindo ônibus de Camaçari, de Feira de Santana, para vir para cá. Para vir para cá. Então, os melhores empregos, sendo que fomos nós que fomentamos e estamos fazendo com que essa planta seja a maior planta do país hoje, a partir desses benefícios que encontram aqui. Mas nós pagamos impostos, as empresas dizem. É verdade, influenciam e contribuem com a arrecadação. Mas isso é obrigação. Mas nós também fizemos atração. E qual é o retorno que se dá disso? Então, eu acho que deveríamos implicar, no caso das cervejarias, que tem um impacto natural nas nossas reservas aquíferas, que pudesse investir na ampliação e na qualificação do nosso sistema de abastecimento de água. Porque tanto participa da agressão ao meio ambiente, com desmatamento, com poluição, mas também na questão do uso das nossas águas, então que deu um retorno, ajudando, contribuindo nesse sentido, ajudando não, né, dando um retorno mesmo daquilo que recebeu, na medida que essas indústrias acabam tendo, inclusive, mais facilidades para fazer isso. Então, é muito debate. Outra coisa também que eu acho que tem que mudar nessa lei. É rápido, Tainá, porque eu já sei que a Tainá já está cansada de tanto falar. Para não esquecer de responder também a questão de... É que, assim como nós fazemos um programa de atração aos grandes empreendimentos, às indústrias, por que o pequeno não tem? Uma pessoa que filma, um filmmaker, um fotógrafo. Sim. Se ele tivesse investimento público para abrir a empresa dele e ter uma isenção, olha, você vai ter aqui, se você vai abrir um ponto fixo, um exemplo, você vai ter ali, um ano sem pagar IPTU, pagando ISS menor, para isso lhe estimular. Vai ter uma consultoria que ajude você com as questões contábeis, jurídicas, para você... Para quem está começando a empreender. Que a gente está discutindo, inclusive, isso agora, esse fomento das startups, né? Sobre isso, tecnologia e inovação. Olha nós aqui, olha isso aqui. Inclusive, nós estamos trazendo um investimento para de inovação para a cidade, a partir de um grupo. Essa semana vão vir, inclusive, a fazer a visita aqui. Tivemos uma reunião com o prefeito e o grupo, que vai investir em Alagoinhas 16 milhões de reais para ter um laboratório de inovação e tecnologia na cidade. Então, nós precisamos pensar. Aí você está falando, você no podcast, por exemplo, locar uma sala, pagar contas, água, luz, energia, IPTU, isso é muito caro. Se a gente isenta a grande indústria que pode pagar, por que nós não temos um plano para poder fomentar os micros e pequenos empreendedores, os MEIs? Então, é isso que a gente precisa discutir. Equilibrar a balança. Olha, nós vamos isentar e dar um terreno que custa 10 milhões de reais. Você já pensou 10 milhões de reais de impostos para os salões, o pessoal que trabalha com manicure? A pequena empresa, se tivesse ali, pelo menos uma isenção durante um tempo, não estou falando sempre, né? Um tempo no IPTU, que diminuísse aquilo que é tributo. Aluguel, porque aqui é uma gosta de um pedaço de terra, minha irmã. Mas é isso. Como isso aí o governo não pode mexer, não tem como, tem que mexer naquilo que vai diminuir os custos que tem, então a carga tributária. O município pode mexer nos tributos que são municipais. Isso por si só já ia ajudar e muito. Com certeza. Então, o fomento, você ao invés de pagar um contador, de ter uma equipe de contadores para que todos possam usar, até os MEIs mesmo hoje, que precisam de que ter um contador desse ecossistema de fomento para trabalhar a tecnologia. Sim. Eu quero fazer o podcast, mas eu quero inovar trazendo este e aquele aspecto. Eu faço um programa na internet que está parado, chamado Dialogando com Jussi Cardoso.
E eu faço isso muito antes, né, do mandato. O mandato, inclusive, me tirou um pouco das redes, porque eu não consigo ter tempo. Mas, como é bacana, você tem o espaço da internet para usar, mas isso, por que não transforma isso em um negócio que traga dinheiro, rentabilidade? Exatamente. Porque é isso que eu falei, já que nós temos uma população economicamente ativa, nem numa situação de desocupação, ou seja, sem emprego, que não tem nenhum, e o município não consegue fomentar, por que eu não pego o seu negócio, potencializo para que você possa crescer, viver bem as pessoas envolvidas com aquilo e ainda poder contratar, por exemplo, e ampliar seu negócio? Isso é visão. Hoje, esqueci de te falar, a questão, o HPV, a vacina do HPV ampliou a faixa etária. Aí a gente não, entendeu? São informações que, observe, as redes falam tanta coisa, mas coisas importantes acabam não falando. A ampliação do programa de absolventes, que você pode pegar hoje na farmácia, vai lá, faz o cadastro. Que são informações, é muito importante que a população saiba, porque a maioria absoluta não sabe. O chip, hoje, que é um procedimento caríssimo, R$6.000, hoje tem no SUS, né, fazendo parte aí do programa de saúde da mulher. Então, tem várias coisas, ampliação da farmácia popular. Então, entraram mais de 68, se eu não me engano, 68 medicações que não tinha na farmácia popular, tirou a burocracia. Hoje, você vai diretamente em qualquer farmácia cadastrada, você vai lá e pega seu medicamento. A cidade, inclusive, tem uma faixa imensa, né? Aí você vê corte orçamentário para a farmácia popular. Isso impacta a economia, impacta o programa, sim, corte na própria arrecadação, porque quem vende já está acostumado a vender X, para esse público vai vender menos, porque vai ter um corte do próprio programa no repasse. É um desencadear de coisa, né, que se a gente for conversar, mulher... A gente tem que fazer parte 2, parte 3 com justiça. E sobre Periferia do Futuro, para não ser cancelada. Deixa eu ver a pergunta aqui. Eu lembro. Sim. Do Periferia do Futuro. Sim. Uma ação, assim, muito potente, porque o racismo, a sociedade, da forma que ela foi construída, a nossa sociedade brasileira, é óbvio que ninguém aqui, quer dizer, tem pessoas e não são, com certeza, mas tem negro que não sabe, que diz que não. É porque ele está numa situação de privilégio ou então de negação mesmo. Mas quem é preto sabe que o racismo na nossa sociedade brasileira, estrutura todas as relações. Sim, é diferente. Quando chega uma mulher como eu, negra, de cabelo crespo, por mais arrumada que eu esteja em um ambiente, ninguém nunca, e chega uma mulher branca, por exemplo, que seja uma assessora minha, nunca vai dizer que a vereadora sou eu e que ela é assessora. Sempre. Isso acontece todos os dias. Nos ambientes de trabalho, enfim, todo mundo sabe disso. Isso eu vou pautar minha vida nisso? Não, eu vou descobrir estratégias. E uma das coisas que o racismo nessa estrutura traz é exatamente essa vinda de África mesmo, que já veio quebrando toda essa autoestima da população escravizada. Imagine reis e rainhas que vieram em porões de navios, em condições desumanas, para viver aqui como escravos. Isso é uma coisa muito ruim, e isso perdura até hoje, e os resquícios disso na nossa autoestima. E o ideal de belo, então, nós crescemos, e aí quando é pequena, nós, por exemplo, somos duas mulheres negras, mas nós, sim, temos um tom de pele diferente, e até isso muda a forma, o cabelo nosso é diferente, muda a forma, os traços. Eu sou uma mulher negra, retinta, né, com traços mais negroides do que você. Isso tudo vai mudando a forma que as pessoas nos olham e nos veem. E o Periferia do... mais velado. Você não é tão negra assim. Não é tão negra assim, exatamente. E o Periferia do Futuro é um projeto exatamente que, a partir da questão da moda, da beleza, porque o idealizador é Carlos Cruz, que é um modelo de Salvador, descoberto em Salvador, mas que é um modelo internacional. Sim. Ele já fotografou e desfilou para as maiores marcas do mundo. Agora, inclusive, o Periferia do Futuro vai ser embaixador da igualdade do Carnaval de Salvador, escolhido pela ministra Aniele Franco. Isso é muito importante. Eles vieram, então, para Alagoinhas, fizemos uma seletiva, fizemos um workshop sobre passarela, para dizer que sim, essa diversidade de quem está... Onde Deise desfilou. Deise desfilou, né? Deise já participou aqui com a gente, mas ela precisou justamente botar a carreira dela de modelo. Então, assim, poder desfilar, poder entender que tem beleza ali, que há um mercado
porque tem marcas, inclusive, vendo isso. E aí eles fazem, além disso, o curso. Nós trouxemos, inclusive, Marcos Costa, que é um dos maiores maquiadores do país, para fazer um workshop gratuito aqui. Querendo você aqui, Marco Costa. E aí ele estava na Bahia, e aí, pela relação dele com o Carlos trouxe ele e fez 2 workshops, então, gratuito. Dessa seleção, algumas pessoas, como Wesley, por exemplo, já está desfilando com Periferia do Futuro e fazendo outros trabalhos fora. Então, é oportunizar e dizer que, sim, nós também somos belos. A juventude precisa ter isso também reafirmado, porque eu vejo hoje a dificuldade desses meninos de postar uma foto, por exemplo. Tem que ver se tá bom, se tá não sei o quê, se tá não sei o quê. Óbvio que também eu vejo, né? Até porque eu faço parte da juventude. Ele me chama de nojenta. Eu falo, veja se o ângulo tá bom. Mas... Enfim, você viu como ela chegou aqui agora, assim, no Banco do Brasil. Aí, vai cá, Claro. Mas não fomos ensinados desde a infância a amar nossa aparência. Amar nossa aparência. Eu sofri muito com meu cabelo. Eu chamava de Gal Costa, mas era porque o cabelo era muito cheio. Né? Você imagine, e eu que era Bombril, era adultos Tição. que teriam minha autoestima, não eram nem outras crianças, eram adultos. Né? Imagine. E isso, o racismo, ele vai nos retirando a autoestima. Então, por isso que você trabalhar isso e entender que o mercado de moda é também uma possibilidade, aí voltando para o percentual da população negra, em Alagoinhas nós somos 83% de negros e negras, considerando a população preta e a população que se declara parda. Sim. Como o IBGE, né, considera os dados da política pública, né? O Periferia do Futuro é uma ação que tem a ver com isso. Então, como é que pode uma população majoritariamente negra então, o black money precisa ser pensado pelas grandes marcas. Tem marcas que estão pensando isso. Aqui, óbvio que a gente não está fazendo merchan, mas não tem como não falar um exemplo que eu até estava citando hoje da própria Red Bull. Hoje, onde você vai, a Red Bull fez tipo uma geladeirazinha pequenininha e coloca lá consignado, então pulverizou, porque o acesso ao Red Bull, a ideia era de que era um produto caro e elitizado. Aí está patrocinando hoje eventos como na capoeira, eu sou capoeirista, da capoeira, eventos da capoeira, do hip hop, da música, da dança. Trap. Do break. Até o Passinho do Rio de Janeiro, eles estão patrocinando festivais disso. Porque está defendendo, não é? Porque está defendendo a comunidade negra, a população, a cultura popular? Não. Porque tem um interesse também de atingir aquele público. E porque vende, né? O público vende. O público vende, o público compra. Então, é para ampliar mercado, na verdade, usam estratégia de marketing que tem funcionado, investindo em patrocínio, que é uma outra coisa que a gente precisa falar, que é do acesso à cultura, né? Se não, eu vou calar, porque senão eu falo demais. A gente vai ter que finalizar. Jane PX falou assim, Júlio, não esquece de convidar a população para a Corrida Lilás. Ah, é? Dia 8 de março, a Corrida Lilás é mais que uma corrida. É, na verdade, uma convocação, é um chamamento à sociedade a se engajar no enfrentamento desse problema grave, que hoje é uma questão de saúde pública, é uma questão da sociedade, que é a violência contra as mulheres. Então, nós estaremos nas ruas, correndo, mas também falando, sensibilizando da necessidade do engajamento de todos e de todas nesse processo. Aí você diria, justo, mas os homens ficarão onde? Os homens estarão nos apoiando nesse processo, dizendo que sim, aqueles homens que têm compromisso com o combate à violência precisam se posicionar, estando junto lá com as mulheres, torcendo pelas mulheres. A minha pergunta é se o Xícaras pode ir, porque nós estamos colados em todas as corridas com da cidade. Certeza. O único podcast da nossa cidade que acompanha os maiores eventos e principalmente as corridas, né? E então inclusive uma pessoa até botou um comentário extremamente inadequado hoje lá no post, como se tivesse favoritismo, né? Já desisti, tentei, não consegui. Aí respira e prefere pensar que aquela mulher ainda não chegou no nível de conscientização de gênero que deveria. A corrida, a previsão é 1.500 mulheres. Então, se as mulheres se organizaram em 30 minutos, acabaram 800 vagas que foram colocadas lá, então nós abrimos novas vagas, tem as vagas dos patrocinadores, obviamente, que a gente está correndo atrás de patrocínio, uma corrida desse tamanho, o custo é muito alto, então eu estou fazendo um investimento com emenda parlamentar, também atraindo recursos de... A gente pode estar lá fazendo a cobertura para você, excelente, fazendo divulgação. Então nós estamos, e a gente coloca lá também a divulgação de vocês, então, mas a estimativa é que nós tenhamos 1.500 mulheres nas ruas, a corrida ela foi federada, nós estamos fazendo também
uma adesão à campanha do governo do estado de feminicídio zero, porque nós precisamos provocar a sociedade também no simbólico, porque as violências e a naturalização das violências contra as mulheres, ela começa no campo do simbólico. Com certeza. Daquilo que todo mundo acha que é normal, de passar na rua, de mexer com as mulheres, de tocar nas mulheres sem a permissão delas. Então, o simbólico, ele acaba avançando e evoluindo, do xingar nas redes, de sempre dizer coisas pejorativas em relação às mulheres, de sempre dizer coisas ligadas às violências sexuais. Então, isso é algo que a gente precisa combater e não adianta fazer esse debate, esse diálogo apenas às mulheres. Os homens precisam se comprometer. Então, a corrida tem a organização da Assessorar, tem o apoio da Prefeitura Municipal, tem outros apoiadores também, a exemplo da Ideal Físio, o Estúdio RS, Treinamento Feminino, de Renata Simões, Carla também, do Cílios, que eu esqueci agora. E tem o apoio do Chico. De vocês agora, fechando o A apoio. gente sempre faz cobertura, faz A entrevista. SMT. Então, isso é muito importante. E aí, todo mundo convidado. Obrigada. Gente, Abre lote extra amanhã, viu? Abre lote extra amanhã. Porque há pedidos. Amanhã abre um lote extra. Aí que as mulheres, 220 vagas serão já abertas. corram, viu? Olha, amanhã. No Depois deixa link pra outro lá dia, do não, senão perfil vai da ter. Assessorar. Bom, gente, vamos ter que encerrar esse episódio. Precisamos fazer parte 2, viu? Parte 2. Nossos patrocinadores temos que agradecer a Noa Planejados, a Diamond Fotos, a Jane Fonseca, que faz treinão para mulher 40 a mais. Estou sendo de alguém? Tem mais alguém? Bela Bijux. Nau Bela Bijux também manda brindes pra gente. A MR Treinamentos, um beijo, seu nosso patrocínio. Não seria possível continuar esse programa, né, gente? Então a gente encerra aqui mais um episódio do Entre Xícaras e Ideias.